portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Olá, está começando o programa Nossa Língua Portuguesa. Hoje eu converso com um dos grandes nomes da música brasileira surgidos na década de 70, o cearense Belchior. Você vai ter também o som de Leone. Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos e eu já não me importo comigo. E o titã Nando Reis. Compramos presentes indo à feira, de chinelos, mas muito bem vestidos, atravessando a rua com cautela e protegidos pela ciência. Não saia daí, eu volto logo. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Nossa língua portuguesa recebe com um baita atraso, mas que atraso, meu Deus, você já devia ter vindo aqui, ó, né, há um século, né, grande compositor brasileiro, Antônio, o nome dele é imenso aqui, todo mundo conhece por Belchior, cada um fala de um jeito, ele diz que não se importa, né, eu costumo dizer Belchior, né, Antônio Carlos Belchior. Belchior, eu devo de cara dizer que você foi um dos tantos, né, que fizeram a minha cabeça. Quando você explodiu em 70 e nada, 70 e pouquinho, né, com aquelas obras-primas que você escreveu, Cruz, Credo, Ave Maria, né? Nossa geração, a geração da minha idade deve muito a você nessa capacidade de entender todo esse flashback do Brasil, da cultura do momento, para trás, para frente. Faço questão de te dizer isso logo de cara, porque você está no nosso coração. Isso é um imenso elogio, né? E que a validade ainda hoje dessas músicas seja o cartão de apresentação, então. E eu acho que eu te disse uma vez isso, que eu era aluno de letras lá na USP, né? E um belo dia você fez uma palestra ali. Claro, me lembro bem. Falamos disso no programa de rádio. Isso. Uma vez que estive aqui contigo. Isso, e havia pouquíssima gente, né, assistindo a palestra, é sempre assim, né? O cidadão não está em evidência, não está na mídia, aquela história toda. Quem é esse camarada? Aí eu lembro que alguém perguntou assim, até de forma meio arrogante, mas o que você já fez? O que você já fez? Né? E você disse, pô, a Elis Regina gravou uma música minha e tal, né? Que era simplesmente Mucuripe, música do Fagner com letra sua. Aí o cidadão pediu, então cante. Você disse, eu não sei cantar, a letra é minha. Eu me atrapalho com a música, eu não peguei a música no violão. Aí ficou aquela cara assim, todo mundo, mas que cara mentiroso. Imagine que esse cara compôs uma canção que Elis Regina gravou. E quantas você compôs, que depois ela gravou também. Alguns hinos definitivos da nossa geração. Na verdade, Elis gravou inicialmente Mucuripe, depois gravou uma nova parceria com Raimundo Fagner, Noves Fora, e depois Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais. Como é que surgiu Como Novos Pais, como Nossos Pais? Isso eu acho uma coisa... Essa música surgiu da vontade mesmo, explícita, direta, de fazer uma canção ácida, um pouco amarga, reflexiva, sobre essa condição, assim, sempre mutante do jovem na era da comunicação, com todo o comprometimento político que essa mudança acarreta. E como essa mudança ocorre com muita frequência, eu quis fazer uma canção que ultrapassasse a mera narrativa do conflito de gerações, que fosse também pessoal, que falasse do conflito de geração, sim, mas naquilo em que ele comprometia a alma do jovem urbano, suburbano, provinciano, metropolitano. Eu sei que essa canção, ainda hoje,
hoje ela soa muito atual. Atualíssima, ela foi feita o ano que vem. Apesar da acidez, foi né? feita daqui a 10 anos. Apesar da acidez desse aspecto, vamos dizer, medicinal que tem, né? Que tem as coisas amargas, né? Mas eu quero dizer também que há um outro aspecto muito interessante, é que o autor não tem tanto distanciamento nessa canção. Eu, como autor, estou comprometido com o personagem dela. Eu me identifico com aquele drama, com aquele conflito e também com o contraste, né? Que eventualmente o autor poderia elidir e que nesse caso não faz. Eu gostei de você ter dito aí medicinal, eu me lembrei de uma coisa, você estudou medicina, né? Eu estudei medicina. Aliás, é como outros grandes músicos, né, da história da música popular, que também, pelo menos, se iniciaram na escola de medicina. O próprio Noel Rosa, né? Gilberto de Carvalho também. E agora, essa letra de Como Nossos Pais diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, e a Elis canta isso, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ainda é assim? Pois é, essa constatação, essa verificação, que parece uma coisa assentada na música para algumas pessoas, né? Como se a gente dissesse, declarasse isso sem que passasse para o espectador a pena, a dor, o tormento que vem nessa constatação, né? Daí o comprometimento do autor. Simplesmente observamos que isso acontece, mas não concordamos com isso, não gostaríamos que assim fosse. E daí que o eventual distanciamento entre o autor e a palavra do autor, às vezes é confuso, né? Às vezes esse distanciamento não é muito bem percebido. Mas na minha consciência de autor da música, isso é perfeitamente claro. E eu creio que ao longo do tempo, para a maioria dos ouvintes, dos espectadores também do show, esse sentimento que é tão preciso na música vem passando, eu acho que com muito vigor e com muita acuidade também. De tal forma que eu creio que a atualidade da música vem dessa assunção não total da música, mas você vai assumindo o significado dela ao longo do tempo. E aí até faria um engate com uma coisa que está numa das suas letras: sons, palavras, são navalhas, né? São mesmo? Sem nenhuma dúvida. Eu inclusive tenho... Isso está em que música mesmo? Que eu estou aqui embaralhado. Apenas uma Pai Latino-Americana. Que é uma maravilha. Essa conotação, assim, ou essa figura da palavra como navalha, é uma lembrança nordestina. Podemos referir ao João Cabral, a escola de facas e tal. Mas essa da palavra cortante, que está também lá em Apalo Seco, né? Eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Então esse sentido de não apenas de punção da palavra, mas de corte mesmo, eu acho que em muitos passos da minha música ocorre. E aí, no ambiente geral da música, que normalmente quer ser mais universal, aparece esse dado de nordestinidade sem nenhuma ênfase, né? Lá colocado como talvez deva ser, como uma cor na coloratura geral que a música pretende ter. E você citou aí Apalo Seco. A expressão Apalo Seco quer dizer com a garganta seca? Apalo Seco é uma expressão, eu creio que de origem ibérica, né? Espanhola, E que foi, para nós autores, vulgarizada, se podemos dizer isso, pelo poema do João Cabral, né? E é uma definição absolutamente seca, no sentido mais profundo da palavra, direta, cortante, do que quer dizer a expressão Apalo Seco, né? É o canto, o cante, o canto puro, sem mistura, só a lâmina da voz, sem a arma do braço. E aí, de novo, por isso, a palavra como lâmina. E nessa canção, Apalo Seco, que você gravou duas vezes. Gravei várias vezes. Várias vezes, mas... Gravei em alguns CDs em que aparecem alguns takes ao vivo. Gravei, bom, no Alucinação, que é o disco original, no primeiro disco. Então, isso quer dizer, antes do Alucinação, você tinha gravado o Apalo Seco, e
aquilo me impressionou muito quando eu ouvi desesperadamente eu grito em português. Eu Né? sempre tive muita preocupação com esse universo da língua portuguesa, sabe? Porque, do ponto de vista do sentimento, assim, e até mesmo da informação mais estrutural, você poderia dividir hoje a música do mundo todo, né, em duas vertentes. A primeira que a gente poderia dizer que é do universo de música de língua inglesa, né? E o outro de língua latina, em que, desgraçadamente, para a observação do poeta, a língua portuguesa ocupa um lugar resumido, pequeno, apesar do imenso sentimento que ela carrega por causa da canção brasileira, por causa do sentimento português, por causa do que há de africano na nossa música, por causa da língua portuguesa. Então eu sempre fui muito ocupado no meu ofício em pensar a canção como um espaço de ressonância da língua portuguesa. E faz isso muito bem. Daí, porque em algumas canções, não apenas nessa, eu enfatizei esse grito desesperado, não é? De qualquer coisa que você estivesse querendo gritar, mas em português. Por força desse destino, desse meu destino ou desse destino, um tango argentino me cai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, né? Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. E de uma hora lá entra desesperadamente eu grito em português. Isso é uma maravilha. Nota 10, Belchior. 11, 12 mil, né? Isso, garotada, precisa ouvir, né? As canções de Belchior. E por falar nisso, você lança aqui um disco, que não é um, são dois. São dois discos aqui, o Autorretrato. Coisa maravilhosa, você que é profundo conhecedor da língua portuguesa e especialmente da língua portuguesa da nossa música, né? É legal, né? A gente ainda falar do CD como disco, né? Eu falo disco mesmo. E muitas vezes em entrevistas eu me pego falando o meu álbum, o meu disco, é um disco duplo. Mas ainda há uma permanência, assim, a palavra disco ainda está remanescente no Dorme feliz ali. Mas neste disco duplo, que você divide aqui, volume 1, Pequeno Perfil de um Cidadão Comum, que é uma das canções que você em parceria escreveu, com Toquinho, né? E essa é aquela da letra, fala da enciclopédia, é essa que fala, não estou confundindo com o Carlinhos. Era um cidadão comum, como esses que se vê na rua. Isso. Falava de negócios, ria show de mulher Eu estou nua. misturando com uma do Carlinhos Vergueira, que grande compositor também. E o outro disco se chama Pequeno Mapa do Tempo. Né? Você reuniu aqui algumas das suas canções, são 13 mais 12, né? É isso? São 25 canções. 25 canções. Inclusive, essa divisão é bastante lógica do ponto de vista da proposta do artista. As canções que estão aí fechadas sob o título de Pequeno Perfil do Cidadão Comum, todas elas procuram falar do universo mais íntimo do artista. E o pequeno mapa do tempo do universo mais exterior. E, Belchior, uma coisa que eu sempre achei interessante no seu texto é o tamanho. O seu texto é longo, é discursivo, vai fundo. Isso para você é um exercício, é natural? Como é que é? Como é que você trabalha essa coisa? Eu não creio que seja tão natural quanto possa parecer. Porque eu acho que uma das coisas que não foram ainda ditas a respeito do meu trabalho é o imenso artesanato com que eu trato a feitura da minha música, da minha letra, sobretudo. E, por exemplo, o que há de longo no meu texto provém da minha formação da música gregoriana, por exemplo, provém do próprio samba de break do Brasil, provém do desejo de fazer, assim, marcadamente uma música coloquial do ponto de vista aqui sonoro, né? Uma música mais falada. E tudo isso com uma economia melódica que é evidente na música, até aí sim, por conta da precariedade dos meios que eu uso.
ou seja, a minha melodia normalmente é um super apoio, super no sentido de por cima mesmo, né? Sim. De um super apoio para a informação letrística, cuja densidade eu creio que é assim o ponto focal da minha música. Não que eu valorize mais a letra do que a melodia, mas eu acho que o ponto focal, o que o artista pretende com a sua música é chamar a atenção imediatamente para aquilo. Porque eu acho que a música popular tem também essa função. A música pode ser, e no meu caso uma extensão da palavra, é uma supervalorização da sonoridade da palavra. Então tudo isso leva a um texto longo, não é? Bem trabalhado, bonito. Exatamente. Uma coisa... E essa coisa da fatura mesmo, do artesanato, é uma das coisas que às vezes eu admiro, que não seja percebida pela maioria dos espectadores ou dos ouvintes, ou das pessoas que eventualmente analisam o meu trabalho. E por falar nisso, você sente algum preconceito em relação ao seu trabalho por parte da mídia, alguma coisa assim? Não, porque até mesmo a expectativa pessoal, de artista e profissional também, que eu sempre tive a respeito do meu trabalho, hoje foi superada de muito, né? Porque eu imaginava, sim, que fosse fazer sucesso, mas que o meu trabalho teria um sucesso de prestígio, assim, seria eventualmente limitada aos meios mais interessados num tipo de música letristicamente sofisticada, que viesse da tradição bossanovista, que tivesse essa proximidade com a poesia formal do livro. E hoje, para minha enorme surpresa, eu vejo essas músicas cantadas assim pelo chamado povão, né? E o exercício da minha atividade é até mais show do que o disco próprio. Você faz show à beça, né? Muito, você faz muito. Um monte de show, né? Muito show. Tem uma folha corrida de shows no Brasil todo, realmente. E o povo lá cantando. Então isso é uma grande surpresa. Capital, interior, tudo. De modo que eu não tenho esse problema, nem pessoalmente, nem com o trabalho, porque eu tenho... Não sei se tem o sucesso que as músicas merecem, mas eu tenho mais sucesso do que eu esperava. Não, mas eu elas podia merecem pretender para elas, né? Elas merecem muito. Eu vou mostrar de novo o disco aqui, porque o trabalho, a coletânea aqui, eu bati o olho muito rápido, os olhos muito rapidamente, mas vi nomes aqui de canções importantíssimas. Esse trabalho chama-se Autorretrato, e eu tive o cuidado também de preparar todo o material gráfico. Eu fiz todos esses desenhos que estão aí, inclusive essa caligrafia. Eu vou até mostrar rapidinho aqui, eu já recebi o cartão vermelho, mas eu vou mostrar aqui, o Belchior, entre outras coisas, se dedicou a estudar caligrafia, né? E ele escreveu aqui uma coisa muito bonita, vamos mostrar, né, rapidinho, porque, Belchior, eu não estou achando, acha você aqui, por favor. Acho que eu já virei isso de perna para umas 500, pronto, tá vendo? Nada melhor do que o pai para conhecer o filho. Tá aqui, olha que coisa... Essa é uma caligrafia italiana do Renascimento, e é chamada cancellaresca, em italiano era a caligrafia que usava-se cursivamente, formalmente, nas chancelarias, né, da Itália, sobretudo. Belchior, muito obrigado a você pela presença. Volte sempre. É um prazer enorme estar aqui e creio que esse espaço é profundamente adequado às pessoas que se dedicam à música popular com esse sentido de construtivista, de se aproximar da música como poesia, o que é, de fato, e para sempre. Obrigado, Belchior, obrigado. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos perto de uma mulher. Você já ouviu falar de paronomásia? Já? Trocadilho, né? Que a gente chama no dia a dia. Não é bem isso. A paronomásia é um trocadilho, mas tem um pouco a ver
com o trocadilho, tem muito a ver com o trocadilho, né? Eu me lembro de um famoso atriz, atroz, atrás, atrês, né? Do Emílio de Menezes, que era um frasista incorrigível, né? Atriz, atroz, atrás, atrês, né? Sempre que se faz esse jogo de palavras, palavras parecidas, né, na forma, no som, mas que têm sentido diferente, né, às vezes até sonoramente iguais, como naquele caso famoso do Rubem Braga, né, um pinheiro estático e estático, estático com S e estático com X, estático com S parado, imobilizado, estático com X em êxtase, em pleno êxtase, não é? O nome disso é paronomásia e pode ser feito também entre palavras de línguas diferentes. Aliás, é a primeira definição que aparece, não é? Vamos ver como fez o Leone em relação a isso. Vamos lá. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos, me agarram pelas pernas. Certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Garotos 2, o outro lado, você ouviu aí com o Leone, não é? E a letra, muito bem construída, diz assim: garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Isso é bonito, né? Isso é muito bonito. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Note o jogo que o Leone fez aqui da palavra espertos, do adjetivo espertos, né? Sempre tão espertos esses garotos. Perto, né? O som da palavra perto, tirado da palavra espertos, né? O som está todinho lá dentro, né? Perto de uma mulher são só garotos. Ele usou aí esse recurso da aproximação, palavras parecidas e tal, mas que tem valor completamente distinto, significado diferente, no caso aqui até papel morfológico diferente. Paronomásia. É isso. Nossa língua, nossa língua. Queridíssimo Nando Reis, que já esteve neste programa, compôs, em parceria com Marcelo Fromer, a música A Fila. Eu quero que você ouça um pedaço, preste atenção na concordância interessante, depois eu discuto com você. Vamos lá. A fila, a dúzia, um maço, um bocado, um pedacinho, um buquê. O pote empresta o colo para ela, e ele, eles, ela, somos todos outros. E o baileteiro apaixonado vendo o filho, um bezerro, enquanto encosta o ombro, as costas e as pernas no conforto do sofá de couro. Você ouviu um trecho da canção A Fila, de Nando Reis e Marcelo Fromer. Lá pelas tantas, um trecho assim: e ele, eles, elas, somos todos outros. E ele, eles, elas, somos. Somos, verbo ser conjugado na primeira pessoa do plural, nós. Onde é que está esse nós? Aparentemente, o gato comeu, não é? Mas note que há em seguida ali o pronome todos, somos todos outros. Existe aí um fenômeno chamado silepse, ou, nome bonito, silepse, não é? Ou concordância ideológica, concordância com a ideia. Eu digo, os brasileiros somos. Claro que eu me incluo, eu sou brasileiro e me incluo. Digo, os brasileiros somos, não faço a concordância esperada. Qual é a concordância esperada? Os brasileiros são, não é? Troco a concordância por quê? Porque eu faço o verbo concordar não com o que foi dito, mas com o que foi
pensado com o que está subentendido. O nome disso é silepse, está embutida aqui a palavra nós somos todos, nós todos somos. Isso é perfeito, perfeitíssimo, é da língua e tem um papel estilístico muito forte, lógico, né? Quando o cidadão escreve os brasileiros são, de certa forma, ele até fica neutro, fica de fora. Quando diz os brasileiros somos, ele assume o seu papel, inclui-se, coloca-se no bolo e participa também do sujeito. Perfeito isso, vou repetir, silepse ou concordância ideológica. No caso, como foi trocada a pessoa do verbo, isso se chama silepse de pessoa. É isso. Amedrontados em fila na escola, sem camisa, brisa, chuva, ventania, o vento entra dentro pela frente, vindo sem qualquer velocidade. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Faz tempo que não comento aqui a história do DQ, né? Isso tem até nome, o dequeísmo, né? O bendito dequeísmo, que é comum no português do Brasil, comum no português de Portugal. Eu já ouvi isso na televisão de lá e já ouvi até lá na TV portuguesa observações em relação a isso, ou seja, o pessoal também já se mancou da coisa. E aqui na América Latina, nos países de língua espanhola, super comum. Se um dia você ouvir uma entrevista de algum jogador de futebol, de algum jogador colombiano, como o Rincón, por exemplo, né? Preste atenção, você vai perceber que existe digamos, um exagero no uso do de que. Eu pienso de que, eu creio de que, e por aí vai. Esse negócio no Brasil também já entrou na língua, até na língua mais ou menos cuidada, em entrevistas, o cidadão vai falar e tal, e diz, eu suponho de que, eu quero deixar claro de que, e por aí vai. Na língua padrão, só faz sentido usar de que quando de fato o de existir. Se eu tenho certeza de alguma coisa, eu posso dizer tenho certeza de que, né? Se eu duvido de alguma coisa, eu posso dizer eu duvido de que. Mas se eu suponho alguma coisa, de onde é que eu vou tirar esse de? Eu suponho de que. Quem supõe, supõe algo. Isso também andou na frase de um comandante militar que disse, temos determinado aos nossos policiais de que utilizem o sistema de multas. Pois é, a coisa é simples. Se eu determino algo, determino alguma coisa, o verbo é direto, não há preposição, portanto, temos determinado que e não temos determinado de que. É isso. Portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.